a gente pode chegar à conclusão de que um casamento ele é muito maior do que uma relação a dois. O casamento ele tem uma série de outros fatores que vão, de alguma forma, ajudar a endossá-lo. Ele vai ser uma construção que envolve vários outros aspectos e que também vão ter uma interferência direta no seu desenvolvimento e também, quando é o caso, no seu encerramento. O primeiro deles que eu separei é a questão das famílias. A sua família e a minha família. E que não vão virar nunca uma família só. Não tem como a gente querer fazer com que a forma, o sistema de uma família seja traduzido na outra ou vice-versa. O que transforma a relação também num desafio de aceitação. A gente casa com a gente casa com um e com toda a sua história. Uma história que vai trazer uma série de heranças, não só na formação da personalidade da pessoa com quem nós convivemos, né, do nosso outro, mas também na forma como as coisas são tratadas. Cada família resolve as coisas de um jeito e o outro vai trazer consigo essas heranças e que muitas vezes a própria família acaba sendo um grande motivo de desentendimento por uma dificuldade de aceitação. E aí teria uma solução ótima, né, que era a ideia de, então a gente casou, eu casei com você, eu não casei com sua família, então aparte-se da sua família. Dá certo? Não dá. Né? Tentar negar os parentes do outro, tentar fingir que os parentes do outro não participam da relação, eles vão aparecer sim, e eles vão aparecer com muito mais força, porque eles vão aparecer a partir do inconsciente do outro. Essa negação vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada de uma forma inconsciente, mas ela vai se fazer presente sim, e vai se fazer presente muito provavelmente com muito mais força e muito mais ênfase quando a gente tenta ignorar a presença da família do outro. Tá? Então, é o bom e velho aceita que dói menos, que a coisa vai ficar tende a ficar um pouco mais razoável. Tá? Um outro problemão que a gente vê nas relações são os casamentos de alta performance. São os casais que eles têm de ser divertidos e sociáveis, mas também caseiros, têm de ser bons pais, têm de ser bons profissionais, têm de ser amigos exemplares, têm de dialogar muito bem. Esse ter de, né, transformando essa relação numa relação performática, e de uma alta performance, acaba imprimindo uma cobrança ainda maior. A gente já viu essa série de fatores que são fatores comprometedores para a relação, né? E se a gente ainda tiver por obrigação sermos os melhores? A chance de essa relação se transformar num barril de pólvora, onde as pessoas até para fora, né, a performance é boa para quem assiste, né? Ela não é boa para quem participa dela. Nem sempre, às vezes custa, né, para quem participa dela. E para fora o espetáculo pode ser ótimo, e aí vira aquela relação que quando acaba ninguém acredita, né? Mas como, gente, como aquelas pessoas puderam se separar? Elas eram tão perfeitas, elas se davam tão bem, elas... para fora funcionava super bem, mas para dentro o custo disso era um custo muito alto. Isso é resultado de uma ambição muito grande. De uma ambição muito grande e também do maldito conceito de felicidade, né? A gente tem a ideia de que para ser feliz temos de ser perfeitos. E esquecemos de que a perfeição ela não somos dignos da perfeição, né? Então, a gente começa a criar uma série de critérios e de exigências para si mesmo e para o outro, que vão transformando essa relação numa relação inviável. Um outro ponto
é o casamento SA, que é uma complementariedade aí do casamento de alta performance. É aquele casamento que é um ótimo negócio. Então, assim, a gente funciona muito bem, a gente paga muito bem as contas, a gente tem um padrão de vida diferenciado, com muito mais conforto, porque estamos juntos. A gente trata bem o cuidado das crianças, a gente consegue resolver. O casamento vira uma empresa redondinha, que funciona super bem. Mas que na relação entre os dois, a situação fica opaca, né? Ela perde a vivacidade que ela deveria, não sei. Volta para o casamento medieval, o casamento de aparência, aquele casamento arranjado e que funcionava super bem, inclusive porque tinha a manutenção do casamento a partir dos amantes, né? Da senhora e do senhor. Aí vira um casamento ótimo, porque as pessoas elas voltam para casa apaixonadas, elas voltam para casa felizes e vivazes, a empresa funciona muito bem, a gente produz mais quando a gente está satisfeito. Um outro aspecto também aí desses males, dessas máculas do casamento, é de que juntos somos mais fortes. Não, gente. Não necessariamente o fato de estarmos juntos vai fazer com que essa parceria seja uma parceria indestrutível, que o enfrentamento ele vai se dar a partir dessa coalizão de forças. Até porque os grandes enfrentamentos que mobilizam a nossa vida são enfrentamentos internos, onde o outro muitas vezes é motivo ou de distração ou de projeção, para que a gente evite esses enfrentamentos internos. Então, é pensar que sempre que a gente tenta endossar nessa força do casal o argumento de que a vida é melhor por sermos fortes, é sinal de que a gente está meio desconectado com a nossa vida individual. A nossa vida individual, se ela está bem estruturada, o casamento vai ser legal mesmo. Ele não vai ser perfeito, né? Ele não vai ser o casamento de salvação. Não vai precisar ter salvação porque eu mesmo estou dando conta da minha vida. Um outro ponto também, esse é ótimo, que é da intimidade do casal. O que é intimidade, gente? O que estabelece uma relação íntima? É uma relação que pertence àquele pequeno grupo, né? Ou aquele casal, ou aquele pequeno grupo. Onde não tem a participação de outros, de terceiros. Onde o outro ele é visto como alguém que não precisa, que não merece, que não deve saber de todos os nossos códigos, saber do que acontece aqui dentro, saber de como as coisas funcionam entre nós. E o que acontece na prática? Gente, eu tenho muitas amigas mulheres, né? Eu sei de tudo que eu não precisava saber, sobretudo dos parceiros delas. Tudo, tá? Como é que a gente pode pensar numa relação que se dá com intimidade se a gente convida um intruso para participar da história? O que fica preservado da história do casal mesmo? É pensar que sempre que a gente vulnerabiliza essa intimidade, existe uma vulnerabilidade de todo o casamento, de todo, até mesmo daquele ar de encanto que o casamento deve trazer. Não estou aqui reforçando a ideia do amor romântico, não é isso, é justamente o contrário disso. A gente também não pode ter a gente não pode querer apagar fogo com gasolina, não é isso? A gente não pode querer também sair da ideia do romantismo e dissolver totalmente as possibilidades da relação íntima do casal, agindo dessa forma. Uma outra coisa também, que é um ponto extremamente sensível e muito pouco comentado, a não ser com os amigos e as amigas, né? Com esse povo, com os intrusos que a gente convida para dentro da relação, que é a sexualidade.
uma sexualidade que depois do casamento tem que ser uma sexualidade normal. Como é que vocês são na cama? Normal. E o que é o normal? Né? Normalmente, o normal, ele é o quase casto. Né? É aquela sexualidade que é uma sexualidade muito distante do verdadeiro desejo e onde o prazer também é um prazer muito falso. Eu tenho um livro que eu gosto bastante, eu não vou lembrar o autor porque eu sou essas pessoas que esquecem, mas que ele começa o livro dizendo, é um livro sobre fantasias sexuais, uma pesquisa que ele fez com quase 5.000 pessoas, um catatal desse tamanho. E ele fala, ele começa com um questionamento, você sabe por que as pessoas transam de olhos fechados? De olhos fechados a gente pode transar com quem quiser, como quiser, né? A fantasia, ela não tem limite. E aí é pensarmos que, muitas vezes, em nome dessa sexualidade acima de qualquer suspeita, dessa sexualidade normal, dessa sexualidade que não choca o outro, que não perturba o outro, ou que socialmente é o aceito, do que culturalmente é o mais desejável, agora vocês são uma família. Né? Então, pode mais. Esse tipo de coisa é coisa de adolescente, isso é coisa de quando a gente não tem compromisso. Agora você é uma pessoa séria. E essa sexualidade ela vai fazendo com que a gente vivencie o prazer de uma forma muito meia-boca, muito... E também pelo tal do silêncio que acaba sendo dos grandes vilões que a gente está vendo aqui. As pessoas têm medo de comunicar o que desejam, o que querem, como se sentem mais à vontade, no que fantasiam, porque elas têm medo de, ao chocar o outro com uma fantasia, que isso se transforme num grande problema para o casal, ou então de que se a pessoa manifeste determinado desejo, talvez não me ame mais. Como se o amor fosse feito disso. Então, é pensar que viver essa sexualidade também acaba sendo um dos atalhos para a separação. E, por último, Jung diz que a segurança social, ela diminui a segurança psíquica. Ou seja, que sempre que a gente tenta se ajustar à ideia do social, do coletivo, da persona, né, desse universo de aparências que somos nós em convivência, a gente está se afastando do nosso cerne, da nossa alma, daquilo que se traduz positivamente de uma forma individual no nosso psiquismo.